O deserto não é o fim, é o começo da vitória. Nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, a tentação de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, após 40 dias de jejum e oração, o diabo o tentou. O diabo falou para ele: se és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus falou para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo ainda continuou tentando o nosso Senhor Jesus. O diabo levou a uma parte alta, ao pináculo, e falou para ele: atira daí de cima, que Deus dará ordem aos anjos para que te segurem. O Senhor Jesus falou: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo ainda o levou ao monte mais alto, mostrou todas as fortalezas, as cidades, todas as maravilhas, e falou para ele: se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. E o Senhor Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque somente ao Senhor nosso Deus podemos adorar. Adorar somente ao nosso Todo-Poderoso. É a orientação do nosso Senhor Jesus. Nós vemos nesse capítulo 4 do livro de Mateus que para vencer, para ser vitorioso, nós temos que ser provado, passar pelo deserto. Mas é permissão de Deus. É Deus que nos leva ao deserto, assim como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Deus permite que a gente passe para nos provar e depois para nos aprovar. E Jesus nos ensina que depois do deserto vem a tentação, mas depois vem a vitória. E a gente vê neste capítulo 4, no último versículo, no versículo 11 da tentação de Jesus, está escrito assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Você quer ser vencedor? Não fuja do deserto. Daniel não fugiu da cova dos leões, mas Deus passou com ele. Deus fechou a boca dos leões e ele foi vencedor. A cova dos leões foi o deserto de Daniel. A fornalha de fogo, aumentada 7 vezes mais, foi o deserto de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles tinham o Senhor Deus com eles. Se você tiver o Senhor Deus com você, você vai passar pelo deserto, você vai passar pela tentação e você vai ser vitorioso, que Deus é contigo. Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe.